Meus irmãos, a todos nosso boa noite. Sejam bem-vindos a mais este culto. Se estivéssemos no templo de nossa igreja, nesse instante nós já teríamos feita a oração inicial, teríamos cantado hinos, teríamos feito um período de oração voltada a assuntos específicos, teríamos feito outros períodos de oração e agora estaríamos então iniciando o nosso estudo em Tessalonicenses conforme estamos fazendo. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, recebe nossa gratidão porque mais uma vez nós estamos em culto. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo mova-se em nós, tenha plena liberdade de agir em nós. Grandioso Deus, que a Tua Palavra alcance os corações e mentes e que haja transformação de vidas. Mais uma vez te suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos continuar com aquele estudo que nós estamos fazendo em 2 Tessalonicenses, e vamos no capítulo 1 e vamos tratar dos versículos de 5 a 10. Muito bem. E esses capítulos e esses versículos, de forma geral, eles dizem respeito à segunda vinda triunfante de Cristo e à sua igreja. E Jesus virá, então, pessoalmente. Essa segunda vinda de Cristo é Ele pessoalmente. Ele vem em poder, Ele vem em glória, Ele vem em justiça. E antes de verificar verso a verso, nós vamos destacar alguns ensinamentos, algumas verdades de 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10, sobre a segunda vinda de Cristo. Muito bem. O verso 7 nos diz que a segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. Mas façamos então a leitura desses versos, todos eles, os versos de 5 a 10. Dizem assim: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Muito bem, esses são os versos que nós trataremos então nesta noite. E estes versos eu quero destacar a princípio o verso 7, e esse verso diz que a segunda vinda de Cristo será pessoal e será visível. A palavra grega apocalipse significa se manifestar, se revelar. Tem sentido neste texto, ou neste versículo 7, sentido de descobrir, de tirar o véu, de revelar-se claramente. A vinda de Cristo será então um evento visível, um evento audível, um evento glorioso, um evento maravilhoso, um evento retumbante. A Bíblia diz que todo olho o verá. Na sua segunda vinda, a Bíblia está nos dizendo, nos afirma isto: todo olho verá. Como, pastor? Como é que todo olho verá? Em toda parte do mundo. Ao mesmo tempo, todo olho verá. Não sei. A Bíblia não dá esse detalhe, não diz como, mas diz que todo olho verá a segunda vinda de Cristo. E ainda no verso 7, podemos verificar que a segunda vinda de Cristo revelará sua absoluta autoridade. Vamos ler mais uma vez aqui o verso 7, que diz assim:
E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Desde o céu com os anjos do seu poder. Jesus vem da morada de Deus, Jesus vem com a autoridade de Deus para executar juízo e recompensa. Haverá juízo e recompensa na segunda vinda de Cristo. Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca, conforme nos diz o capítulo 2, o verso 8 de 2 Tessalonicenses, façamos essa leitura. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nós estamos vendo que o iníquo será aniquilado, será completamente dominado. E naquele dia os ímpios desesperados tentarão fugir da presença de Jesus, mas não escaparão da ira vindoura, da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, os versos 15 a 17, nos mostram isso. Vamos fazer essa leitura? Apocalipse 6, de 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Bom, esses versos estão nos mostrando que haverá uma corrida na tentativa de se esconderem da presença de Jesus, mas ninguém conseguirá. Todos terão que passar pelo tribunal de Cristo. Jesus se assentará no seu trono de glória e julgará as nações, conforme nos ensina Mateus 25, capítulos de 31 a 46. Esses versos eu peço que leiam em suas Bíblias, em suas casas, porque ficará muito longo para este momento. Ainda no verso 7, vemos que na segunda vinda de Cristo, ele estará acompanhado de um séquito poderoso. Ele virá acompanhado pelos poderosos anjos que executam as suas ordens, as ordens que Jesus Cristo os dá. Mateus 13, 41 e 42 e Judas 15 nos dão este ensinamento. Os ímpios serão lançados na fornalha e os salvos depositados no celeiro de Deus. Mateus 13, os versos 41 e 42. Meus irmãos, é importante façamos a leitura desse verso, de Mateus 13, 41 e 42, para que os irmãos entendam exatamente o que acontecerá. O que acontecerá? 13, 41, 42. Dizem assim esses versos: mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejam essa leitura, vejam esse ensinamento que ele está nos trazendo, que a Bíblia nos traz. Há então essa possibilidade pela qual todos nós temos que ter o devido cuidado para não enveredarmos nessa direção. Os ímpios serão lançados numa fornalha. Você tem essa oportunidade de evitar a fornalha. Cabe então somente a você. Você tomar essa decisão, a decisão de viver ao lado de Jesus Cristo, de fazer a sua vontade, de crescer no conhecimento de Deus. É um momento de você pedir perdão pelos seus pecados, de pedir a salvação que só Deus pode te dar na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Meus irmãos, os ímpios serão então lançados na fornalha e os salvos depositados no celeiro de Deus. O que você quer? Você quer ser lançado na fornalha ou quer estar no celeiro de Deus, na presença de Deus,
eternamente vivendo uma vida repleta de gozo completo. No verso 8, vemos que a segunda vinda de Cristo será marcada por um esplendor aterrador. Vamos fazer a leitura do verso 8 também? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como labareda de fogo. Vemos aqui que a segunda vinda de Cristo será marcada então por esse esplendor, que vai ser um esplendor aterrador. Jesus virá em seu esplendor. Ele não virá mais como advogado, não, agora ele virá como juiz. Ele não virá mais para salvar. O período de salvação é este que nós estamos vivendo agora. Jesus Cristo, na sua segunda vinda, não virá mais para salvar, para dar uma oportunidade de salvação. Não, ele vem para julgar. Em Êxodo 3, o verso 2, o fogo é um símbolo da presença de Deus. Você indo lá, Êxodo 3, lembra, você vai ver o fogo ali como símbolo da presença de Deus. E também o fogo, em 2 Pedro 3,7, é tido como símbolo do castigo de Deus aos ímpios. E o fogo é o elemento pelo qual o mundo atual deve perecer. 2 Pedro 3, de 7 a 12, nos dão essas informações. E é importante essa leitura de 2 Pedro 3, 7 a 2, porque 2 Pedro 3, 7 a 12, e eu quero fazer essa leitura para que os irmãos tenham bem claro na mente os acontecimentos como se darão. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Essa termina então com essa pergunta, 2 Pedro 3, de 7 a 12. 2 Pedro 3, de 7 a 12 foi o texto que nós lemos. Então, meus irmãos, se esses acontecimentos todos estão por vir, nós hoje temos essa oportunidade de escolher o rumo a seguir na nossa outra vida, na vida espiritual. Se com Deus ou num local de sofrimento eterno. Uma vez que esta terra será queimada pelo fogo do juízo divino, eu o convido a colocar sua confiança naquilo que é duradouro e eterno. Desenvolva um caráter assim, semelhante ao caráter de Cristo. Você tem essa oportunidade hoje, a palavra está aberta, nós estamos falando sobre isso. Desenvolva esse caráter, esse é um momento de decisão. Você pode planejar as suas atividades, sim, deve planejar suas atividades, como se fosse demorar muito tempo para a segunda vinda de Cristo. Sim, você pode até fazer isso, fazer um planejamento a longo prazo. No entanto, esteja pronto para encontrar-se com Cristo a qualquer momento, porque esse encontro com Cristo, esse julgamento porque haveremos de passar, não depende de você. Não é você que vai determinar quando isso vai acontecer. Deus é quem vai determinar. Então, esteja sempre pronto. Faça seus planejamentos a longo prazo, mas esteja sempre pronto a encontrar-se com Cristo. Você não pode esquecer que o juízo será um dia de glória para os salvos e um dia de pavor para os ímpios. Muito bem. Agora nós vamos tratar e tirar algumas lições
dos versos de 5 a 10, lições que devem ser guardadas em nosso coração e mente para colocarmos em prática sempre que tivermos então a possibilidade. Muito bem. E esses versos têm-se o juízo como um tempo de recompensa e de retribuição. Nesses versos nós vemos a justiça de Deus remunerativa para os salvos. E isso nós encontramos nos versos 5, 7 e 10. E retributiva para os ímpios, ou seja, a retribuição do que eles fizeram, nos versos 6, 8 e 9. E no dia do juízo, os salvos passarão pelo juízo para receberem recompensa. Está no verso 5. Vamos ler. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Meus irmãos, os salvos serão considerados dignos do reino de Deus. Dignos? O que eu fiz para ser digno do reino de Deus? Ah, meus irmãos, nada. Sou um pecador. Eu careço da misericórdia de Deus. Então, se eu sou considerado digno, não é pelos meus méritos, não. É tão somente pelos merecimentos de Jesus Cristo. É Ele que nos dá essa oportunidade de sermos considerados dignos do reino de Deus, de passarmos a eternidade repletos da graça, do poder de Deus e em sua presença. E isso acontece porque há determinação, deve haver essa determinação de cada um de nós de manter a fé, a obediência e o cumprimento das promessas feitas. Você tem mantido a fé? Você tem fé em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus? Acredita nele como sendo o teu Salvador? E você tem sido obediente aos ensinamentos da palavra de Deus? Você tem colocado em prática viver de acordo com a vontade de Deus? Você tem cumprido aquelas promessas que você costuma fazer, de ser fiel, de amar o próximo, de ter uma vida de paz, de abundância, de mostrar Jesus Cristo às pessoas? Então o verso 5 nos traz esse ensinamento. Os salvos serão considerados dignos do reino de Deus. O verso 7, quero fazer a leitura dele. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Nesse verso 7 nós vemos aí que os salvos terão alívio da tribulação. Imagine-se carregando um grande fardo. Você já está cansado, não, extenuado. E de repente, alguém chega e tira todo esse fardo de você. E você se sente livre, você se sente leve. Quando o Senhor Jesus se manifestar em glória, o jugo de nosso sofrimento será despedaçado. Veja isso, entenda isso. Nossas lágrimas serão enxugadas, a dor será extinta e o luto nunca mais. Não vamos mais chorar, porque estaremos completos na presença de Deus. E o verso 10, que queremos também ler a primeira parte do verso 10, diz assim essa primeira parte. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável. Meus irmãos, os salvos então resplandecerão a glória de Cristo. Isso significa que todo vestígio do pecado será banido de suas vidas. Ele estará resplandecente como o sol ao meio-dia. Você já imaginou isto? Um resplendor indescritível saindo de você, você resplandecendo como um sol ao meio-dia. Os salvos resplandecerão a glória de Cristo. Continuemos então agora para ver a retribuição.
dos ímpios. No dia do juízo, a justiça divina se manifestará retributiva. Nós vemos os versos 6, 8 e 9. E aqui eu quero mostrar, então, algumas punições que os ímpios sofrerão no dia do juízo. Vejamos o verso 6, o que diz. Verso 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Meus irmãos, esse verso 6 nos mostra que os ímpios sofrerão uma tribulação sem alívio. Sem alívio. A tribulação que os ímpios sofrerão como justa retribuição de Deus será o sofrimento eterno. Aí está um castigo. Sofrimento eterno. Sofrimento eterno que o ímpio escolheu. Ele não quis fazer a vontade de Deus. Para o ímpio não haverá paz. Quem for para o sofrimento eterno, para esse lado do sofrimento eterno, não terá paz. Muito bem. O verso 8 nos diz assim, verso 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ceifará. Está lá em Gálatas 6, 7. Cabe lembrar que o ímpio nem sempre recebe o pagamento das suas impiedades, das suas maldades neste mundo. Lá em Jeremias 12, 1, diz assim, eu quero ler esse verso também, Jeremias 12, 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Essa pergunta mostra que na avaliação que as pessoas fazem, eles olham para uma pessoa que é uma pessoa má, ruim, perversa, e vê essa pessoa prosperando, principalmente no campo material. E entendem que elas deveriam, ou que essa pessoa deveria ter uma paga pelo mal que faz e pratica nesta terra. Contudo, esse verso está nos dizendo, Jeremias 12:1, que nem sempre o ímpio receberá esse pagamento pelas suas maldades aqui na terra. Não, em determinado momento, ele vai ter um encontro com Jesus e receberá o castigo. Os ímpios sofrerão a justa vingança de Deus. Os ímpios sofrerão a justa vingança de Deus. De Deus não se zomba em momento algum. Por fim, o verso 9, que nos diz, o verso 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Meus irmãos, os ímpios sofrerão uma penalidade eterna. A eterna perdição é a separação eterna de Deus. Os que forem separados de Deus na eternidade não mais terão qualquer esperança de salvação. É uma realidade de tristeza pura. Uma vez separados de Deus e partindo para o lago de fogo, as esperanças dessas pessoas não existirá mais essa esperança. Qual grupo você quer fazer parte? O grupo dos salvos ou o grupo dos ímpios? O grupo dos salvos, você será considerado digno do reino de Deus, você terá alívio da tribulação e você resplandecerá a glória de Cristo. Olha que maravilha! O grupo dos ímpios, você sofrerá uma tribulação sem alívio, sofrerá a justa vingança divina e sofrerá uma penalidade eterna. Em que grupo você quer estar no dia do juízo? Dos salvos ou dos ímpios? A decisão é sua. Deus não obriga você a tomar sequer a decisão. O que Deus faz
é te dar alternativas para você escolher. Ele não obriga você, mas ele está mostrando o seu amor constantemente por meio da sua palavra, está dizendo: venha a mim e eu te darei descanso eterno. Não queira partir para outra vida para viver uma situação ainda pior do que aquela que já se sente aqui nesta terra, para viver um tormento eterno. Não é sequer sábio tomar essa decisão. Aceite então o convite de Jesus Cristo, de vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer tirar de você o fardo. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez exponamos a Tua Palavra e dela queremos usufruir e da Tua Palavra queremos tirar lições para as nossas vidas. Pai Celestial, nós te suplicamos agora que aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem, ou que ouvirem esta mensagem, que sejam movidos pelo Teu Espírito Santo, constrangidos pelo Teu Espírito Santo, a tomar o caminho da salvação, a buscar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a lhe ser obediente, a crescer no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento de Deus. Ó Pai, não permita que nenhum se perca. Continue, Pai, nos dando a todos a oportunidade de vida eterna contigo. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós estamos suplicando estas bênçãos. Amém.